Som. Quem está com saudade do acampamento, levanta a mão aí. Foi um tempo bom, foi um tempo abençoado e qual Deus trabalhou muito nas nossas vidas, daqueles que serviram, daqueles que foram. Mas eu creio que o ano que vem tem mais. Não tem batata? Tem batata. Ih, batata fugiu. Nada, a batata foi da aula. Mas eu gostaria de saudar os visitantes. Quem é o Eduardo? E Eduardo Cavalcante. Temos 2 Eduardos. Sejam muito bem-vindos. Vocês possam se sentir em casa. E hoje eu gostaria também de levantar um clamor por todos aqueles que estão enfermos. Temos antes de começar a pregação, nós temos vários enfermos. O pastor Rubinho não está bem, está doente. Daniel também está com um pouquinho de falta de ar ainda hoje. Temos a Silvana e esse é o nome da filhinha dela agora. A Isadora está com dengue em casa. Eu não sei se vocês têm mais pessoas que sabem que estão enfermas, mas aí você levante um clamor sobre a vida delas. Casimiro, nesse momento de cabeça eu não estou lembrando, mas igual vamos interceder, tá bom? Feche seus olhos, vamos clamar pela vida deles agora. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, Tu és Senhor das nossas vidas, da nossa história. Precisamos da bênção do Teu favor sobre a vida desses enfermos, Pai. Que a Tua vontade se estabeleça, que a Tua cura chegue, a restauração do Senhor sobre eles. Possamos, Senhor Deus, depois ouvir os testemunhos, Senhor, da Tua cura, Teu renovo, Teu bálsamo. Vai visitando cada lar, Senhor, pessoas enfermas, pessoas em tratamentos de câncer, Senhor, todos aqueles que precisam de um alento, de um renovo, Senhor Deus. As pessoas também aqui no culto que estão sentindo dores, Senhor Deus, vai visitando cada um deles. Que a dor possa passar, que Teu toque venha curar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos começar a meditar no texto de hoje. Está em 1 Samuel 15, a partir do verso 18. O tema de hoje é obediência a Deus, um tema muito desafiador. Desafiou a minha vida porque nós somos falhos e pecadores. E por mais que a gente tente todos os dias ser impecáveis, a palavra de Deus nos lembra da nossa miserabilidade. A palavra de Deus nos lembra que há detalhes ao qual o Senhor quer forjar, igual foi cantado na música do vaso, né? Não sei como é que começa, meio e fim. Mas o vaso quebrado, o vaso despedaçado, o vaso a qual o Senhor encontrou e faz nova todas as coisas, né? Nós somos esse vaso, a qual muitas vezes o Senhor tem que quebrar e refazer, restaurar. E nessa manhã você tem essa sensibilidade. É uma palavra exortativa, é uma palavra que vai nos confrontar, mas eu creio que quando o Senhor nos confronta, o Senhor nos disciplina em amor, o Senhor abre os nossos olhos para o engano, ao qual muitas vezes nós estamos vivendo. E eu vou falar um pouquinho sobre o rei Saul, né? Foi um líder escolhido por Deus. Saul não foi qualquer um, foi aquele a quem Deus viu. Foi o primeiro rei de Israel, a qual ele designou para cuidar do seu povo. Então, eu creio que Saul, no princípio da sua jornada, bem era um homem segundo o coração de Deus. Mas hoje nós vamos ver o que aconteceu com Saul, onde foi que Saul se converteu. Isso me chocou bastante quando eu li o texto, porque aparentemente nos dias de hoje seria uma atitude bem comum à nossa vida. Não seria nada extraordinário, não seria nada que fosse tão distante daquilo que é, né? E o tema de hoje é obedecer a Deus. Então nós temos que estar muito atento àquilo que Deus nos pede na sua palavra, estar muito atento àquilo que Deus nos pede. Muitas vezes a gente se percebe entre o que Deus nos pede em sua palavra, os anseios e desejos do nosso coração. Nem todo desejo do nosso coração é a vontade de Deus.
Vamos ler o texto de Saul, então? Coloca aí para mim. 1 Samuel 15, 18, 23. Eu confesso que eu estou viciada nessa tela, porque a letra parece gigante, assim, aqui para mim. E enviou numa missão ordenando: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque você se lançou contra os despojos e fez o que o Senhor reprova, disse Senhor, Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas não terminei os amalequitas. Continuando aqui. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão do Senhor que me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas não exterminei os amalequitas. Os soldados tornaram ovelhas, bois dos despojos, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim que sacrificassem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é um pecado de feitiçaria, e a arrogância com mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. No começo do capítulo 15, é muito específico as orientações que Samuel deu a Saul. Se você quiser abrir, pode ir lendo enquanto eu falo. No versículo 1, 2 e 3, vai deixando bem claro, olha, você vai lá, você faz dessa forma, você cerca o povo, você vai matar homens, mulheres, crianças, bois, todos os tipos de animal. Nada, não quero nada daquele lugar. Eu estou pedindo, Saul, para que vá naquela terra, destrua tudo. Deus não pediu para ele trazer uma palha, um grão de areia. Ele falou, Saul, vá lá, destrua tudo. Mas quando Saul chegou lá, matou todo mundo, falou assim, nossa, esses bois estão gordinhos, né? Esses bois é bonito, a gente pode ir lá fazer um sacrifício para o Senhor. A gente obedeceu, já que esses bois são tão bonitos, né? Vamos pegar só os melhores. O resto a gente mata, e aí a gente leva lá de volta e a gente faz sacrifício para o Senhor. Olha que bênção. Esses aqui que são os melhores, a gente leva, faz uma oferta para Deus. Foi isso que Deus pediu? Destrua tudo. Mas qual foi a intenção do coração de Saul? A gente está aqui, isso aqui é uma coisa boa, vamos aproveitar? Vamos aproveitar essa oportunidade, já que está aqui, a gente pega isso que é de melhor, né? Tudo que era para sacrifício, que era para a oferta do Senhor, era o melhor. Então, separa só o melhor para o Senhor, mas era daquele lugar. Era do lugar de destruição. Era o lugar ao qual o Senhor olhou e viu que só tinha pecado. Era um lugar que o Senhor reprovava. Então não tinha como levar um sacrifício para o Senhor de algo reprovável. Talvez o engano do coração de Saul foi muito pequeno. Quantos de nós, até mesmo no ministério, trabalhando para o Senhor, Deus fala assim, vai e ora. Aí você ora, leva para casa, faz um monte de coisa que Deus não te pediu. Deus pediu só uma coisa. Mas a intenção do nosso coração é fazer muitas coisas. Mas mais que fazer coisas para o Senhor, nós temos que entender. O Senhor quer que nós façamos em determinada circunstância.
Então, o que me chamou muita atenção é que Saul discutiu com Samuel. Saul não falou assim, eu estou errado, a primeiro momento. Tanto que Samuel diz assim, Saul, fique quieto. Eu acho que Samuel chegou no limite dele. Samuel, fique quieto. Presta atenção no que você está falando. Eu acho que a grande questão é que naquele momento, Deus não tivesse dado nenhuma instrução. Se ele só tivesse falado assim, Samuel, vai que eu estou contigo. Faça o que for necessário. Seria diferente. Mas Deus especificou, detalhou, ordenou. E Saul fez o que bem lhe apraz, que era confortável ao seu coração. Mas vamos seguir aqui. O que é importante? Obedecer ou sacrificar? Para quem não sabe, o sacrifício no Antigo Testamento era para que possamos ter remissão dos pecados, era uma forma de adoração. Você consagrava o animal, ele tinha que dar puro, primogênito, a melhor oferta. E no Novo Testamento, o sacrifício perfeito foi o Senhor Jesus pelas nossas vidas. Então, quando eu coloquei entre obedecer e sacrificar, eu coloquei no prisma da nossa conduta. Não vou entrar na questão do que era feito, seus propósitos, mas o sacrifício que o Senhor se agrada, né, igreja? Então, o que seria obedecer? Está em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse me ama. Aquele me ama será amado pelo meu Pai. E eu também amarei e me revelarei a ele. Então, também tem o Salmo 51, 17. Mas aí é o do sacrifício. Vamos falar primeiro da obediência. Eu não sei quantos sabem decor os mandamentos. Mas se de fato a gente tiver uma consciência plena da grandiosidade que são os 10 mandamentos, ou apenas os 2 mandamentos ao qual o Senhor deixou, ele já regeria toda a nossa existência, toda a nossa vida. Se os mandamentos forem os princípios da nossa vida, nós não teríamos nenhum problema. A grande questão é quando nós quebramos os mandamentos, nós quebramos os princípios, nós nos quebramos. Então, a partir do momento que eu saio dos 10 mandamentos, nessa obediência contínua, constante, de amar ao próximo como mesmo, de amar a Deus acima de todas as coisas, ou se eu for, não inveje, não mate, não cometa idolatria, honre seu pai e sua mãe, seus dias serão prolongados na terra. Se a gente for colocar de fato em prática os 10 mandamentos, nós não teríamos problema. A grande questão é que nós temos um coração parecido com o de Saul. A gente quer ter o orgulho, a gente quer ter a razão, a gente quer ter o pressuposto. Né? É igual quando, assim, às vezes eu sou na música de hoje, né? Às vezes sou levados a crescer e ser independente. Deus foi falando no meu coração, quando nós somos independentes, nós não dependemos mais do Senhor. E quando nós não dependemos mais do Senhor, nós quebramos os princípios da palavra de Deus e nos quebramos. Quebramos o nosso caráter, quebramos a nossa conduta. E eu desafio, igual o Paulo diz, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós uma unção de quebrantamento, de arrependimento. A gente sabe que nós não nos tornaremos perfeitos. Mas se o Espírito Santo de Deus nos revelar tudo aquilo que Ele quer sarar, nos curar, da nossa identidade, daquilo que o Senhor quer sarar na nossa vida, seja orgulho, seja inveja, seja fofoca,
a luxúria, a maledicência, qualquer coisa, né? O adultério, qualquer coisa. Será que está na nossa vida hoje que Deus quer sondar os nossos corações para que não aconteça na nossa vida o que aconteceu com Saul? Que Deus olhe para nós e Deus nos reprove. Deus tire a sua unção. A gente comece a viver em desgraça. É muito forte isso, porque aquilo que parecia bom aos olhos de Saul era reprovável aos olhos de Deus. Diante disso, Deus tirou o espírito dele de Saul. Saul começou a viver atormentado. Então nós temos que estar atentos, não aos homens, não à igreja como comunidade, o que fazem, o que somos, porque todos somos pecadores. Mas o que de fato Deus quer trabalhar no meu interior. O que de fato Deus quer que eu rompa em fé, no profundo da nossa alma, para que a gente viva uma vida plena, uma vida abundante, porque isso é a palavra de Deus, isso é a promessa de Deus. Se nós estamos vivendo uma vida desgraçada, nós temos que examinar quais os princípios da nossa vida que estão sendo quebrados. Lembra da viúva da dracma perdida? Ela perdeu um valor, ela perdeu algo importante. Não está falando sobre dinheiro, está falando um valor de caráter. Enquanto ela não procurou, enquanto ela não achou, ela não ficou em desespero. Então é isso que nós temos que estar atentos nessa manhã. Pai, o que o Senhor quer me revelar? Qual é a dracma que eu preciso procurar? Qual é o valor que eu perdi? Qual é o princípio que eu quebrei? Qual é a ofensa que eu cometi ao Senhor? Porque se o nosso olhar estiver voltado para o Senhor, tudo aquilo que vai ser transformado na nossa vida vai emergir ao nosso redor. Tudo que for bênção na nossa vida vai transbordar aos nossos irmãos ao redor. Quando a gente pensa em sacrifício, no Salmo 51 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e, ó Deus, não desprezes. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para o Senhor. Eu faço muitas coisas, eu sirvo na casa de Deus, eu dou, eu contribuo, eu cuido das viúvas, eu cuido dos órfãos, eu dou aula na igreja. Quem olha para a minha vida pensa, nossa, uau! Mas o que Deus prioriza, o que é prioridade na nossa vida, independente dos holofotes, quem eu sou quando ninguém mais vê. Acho que tem um livro, né, pastora Adriana, que fala isso. Quem eu sou quando ninguém está vendo. Quem nós somos quando ninguém está vendo, a não ser o Senhor. O que está no nosso coração, o que está na nossa mente, quando ninguém mais está vendo. E eu digo para vocês, se quando nós estivermos fora dos holofotes, seja no serviço, seja na nossa família, né, exercendo nosso papel de pai e mãe, quando só está você e Deus, se você falar, Senhor, eu me quebranto, sonda o meu coração e me quebra, Senhor, quebra o meu vaso e faz de novo. Quando isso acontece, o Senhor não despreza. Deus sempre nos mostra um caminho, e o caminho é Jesus. Em toda e qualquer circunstância, Ele falava com quem? Pai. Então, se a gente pensar numa direção a qual o Senhor nos dirige essa manhã, é uma direção de arrependimento, é uma direção de abrir o nosso coração para aquilo que, Senhor, qual tem sido o engano da minha alma? Qual tem sido o engano do meu proceder? Peça aí no seu lugar mesmo, Espírito Santo, está me aprisionando, está me tirando de viver a plenitude do Senhor. Não é sobre coisas, não é sobre bens, não é sobre circunstâncias, é sobre o que o Senhor quer fazer na minha vida.
Eu quero parar de chorar. Eu quero parar de resmungar. Eu quero parar de gritar com os meus filhos. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero sair desse tormento de mente que fica me acusando o tempo todo de coisas que eu já fiz. Eu sei que eu sou perdoado, mas aquilo fica ruminando na minha mente. E o caminho é se render ao Senhor. É esse espírito quebrantado. Senhor, eu me arrependo pela minha conduta. Eu me arrependo, Senhor, dos caminhos que eu tenho trilhado. Esse caminho independente, em que minhas emoções me governam. Pode passar o próximo slide, por favor. Tópico 2. Samuel exorta Saul. Eu fico imaginando as duas posições. Aquele que consagrou o rei, que ungiu o rei, né? Nossa, que bênção, agora Israel tem um governo, Israel tem uma liderança. Foi o mesmo que teve que dar da liderança. Dizer assim, o Senhor se arrependeu. Você já imaginou se o Senhor falasse assim, eu me arrependo. Eu me arrependo da sua conduta. Me arrependo de ter te colocado nesse ministério. Eu me arrependo de ter te dado um filho. Já imaginou? Se ouvir da boca de Deus, né? Do servo de Deus, o profeta Samuel. E ele ter que entregar essa mensagem para Saul. Será que um dia, se a gente não despertar para aquilo que o Senhor quer na nossa vida, como a palavra de Deus diz assim, muitos dirão Senhor, Senhor, e Jesus fala, eu não vos conheço. Será que um dia, quando a gente chegar lá, todo formoso, na filhinha do céu, nossa, agora eu vou entrar, eu fui o cara, eu profetizei, eu curei, eu era pastora, agora eu estou aqui. E Jesus vira para mim e fala, eu não te conheço. Você fez para você. Era seu, nunca foi meu. Sobre isso, essa manhã é sobre isso, a gente examinar o nosso coração e dizer assim, para quem eu estou servindo? Quem eu estou obedecendo? As minhas emoções ou ao Senhor? Isso é muito sério porque pode definir a nossa salvação. Mas pastora, nós temos Jesus, nós somos salvos. Ok. Mas se o seu coração tiver orgulho, Deus rejeita os orgulhosos, concede graça aos humildes. E nessa manhã, é a manhã que Deus fala para você, a quem você quer servir? A quem você quer caminhar? E o caminho com o Senhor, irmãos, é de arrependimento. É de miserabilidade, de misericórdia, de graça. Mas Deus não invade o seu coração para completar a obra que Ele tem na sua vida. É necessário você. Então vamos ler o texto novamente para que a gente caia em si, né? Tanto a minha vida como a sua. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto o que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é um pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra de Deus, ele o rejeitou. Então, esse versículo é muito forte, eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim é muito forte. Quando está descrito assim, pois a rebeldia, o que é rebeldia? É a desobediência ao Senhor. Acima de tudo, é desobediência a Deus. É aquilo que só você e Deus sabe. As limitações que cada um de nós tem. Não cabe a mim apontar, nem dizer nada
porque a palavra de Deus já diz. Mas eu venho trazer consciência na proclamação da palavra de Deus, dizendo assim, qual é a consequência da rebeldia, da desobediência. E aqui ele nem fala desobediência, ele fala rebeldia. Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós entramos em quê? Em rebeldia. O que significa rebeldia? É como um pecado de feitiçaria. Nossa, pastora, mas eu nunca mexi com o ocultismo, nunca fiz nada dessas coisas que eu sei que Deus reprova. Mas a rebeldia, a palavra de Deus está dizendo assim, que é igual feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria. Ah, mas eu não tenho idolatria, não idolatro nada, eu não tenho santo, eu não faço prostituição. Mas a arrogância o que é? É o orgulho. A rebeldia, o que é? É o orgulho, né? A independência, a possibilidade de ser igual a Deus. Ser Deus na terra. Compreende? Então, se eu quero ser Deus na terra, eu entro em rebeldia, e isso é como se fosse um pecado de idolatria, de feitiçaria, e isso o Senhor rejeita. Então, nós temos que vigiar e orar e pedir um espírito quê? Um espírito quebrantado, um coração disposto e humilde para falar, Senhor, naquele momento, naquela situação, eu fui orgulhosa. Eu não soube lidar com a situação. Eu não soube te obedecer. Eu fui pressionada, alguma coisa aconteceu ali e quando eu me percebi, o orgulho falou mais alto. A minha arrogância falou mais alto. E Pai, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua redenção. Eu preciso da tua graça, do teu favor estabelecido sobre a minha vida. Mas olha que interessante, nos versículos seguintes, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês, no versículo 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados, eu os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado. Volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor. O Senhor rejeitou. Com o Senhor não se brinca, irmão. A graça do Senhor é estabelecida assim. Jesus nos ama assim. Hoje nós vivemos pela graça. Mas olha o que aconteceu. Saul foi pressionado pelos soldados. Ele atendeu os soldados. Quantas vezes nós não somos pressionados pelos homens, pela comunidade? Fazemos aquilo que é necessário, às vezes no trabalho, em algumas circunstâncias, mas isso não é o que Deus queria. Nós nos quebramos pela comunidade, nós nos quebramos pelos amigos, e não é isso que o Senhor quer. É necessário bater o pé, dizer não é não. Mas naquele momento, Saul quis ser o cara legal. Os soldados deram uma ideia boa, né? Vamos lá, a gente pega os melhores bois. E não é sobre isso. A vida com Deus não é sobre isso. A vida com Deus é sim, sim, não, não. E esse é o desafio para quem tem dificuldade de falar não. É mais fácil agradar aos homens do que agradar a Deus. Porque os homens estão aqui, a comunidade está aqui. Faz isso, faz aquilo. Ah, isso é legal. Quando nós nos posicionamos dizendo não, não foi isso que Deus me direcionou. Nossa, será que crie? Nossa, que né, como é grossa. Não é sobre isso, irmão.
É melhor obedecer que sacrificar. Isso é em toda e qualquer situação. Isso nós temos que ensinar para a nossa família, para os nossos filhos. É melhor, tinha um irmão em Botucatu que ele falava assim, é melhor ficar vermelho por 5 minutos falando não, passar dias com raiva. Porque você cedeu, porque você não se posicionou, porque você não fez aquilo que o Senhor queria. E aí você se quebra porque você sabe que não era aquilo que tinha que ser feito. E aí o Espírito Santo de Deus começa a te cobrar, eu te falei, você vai. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente cede, quando a gente cede tem a consequência. Deus até age com misericórdia. Eu creio que Deus perdoou Saul. Mas você não vai ser mais rei. Você não vai ser mais rei. Ok, legal, você errou. Mas a minha unção, meu povo, não será mais seu. Não será mais aquilo que eu vou te entregar. Muitas vezes a gente não entende. Nossa, mas Deus me prometeu tantas coisas. Nada se cumpriu. E nada se cumpriu. Qual tem sido a nossa conduta? E muitas vezes não é que Deus não quer nos abençoar. Houve algo no caminho ao qual Ele tem que consertar. Ao qual Ele tem que direcionar. Vamos para o tópico 3. Pode mudar, obrigado. A obediência ao Senhor. Deuteronômio 5, 32, 33 diz assim: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho do Senhor, seu Deus, lhe ordenou. A palavra do Senhor é muito clara, irmãos. Se você quer uma direção para a sua vida, vai ler a palavra de Deus. Se você não consegue ler, põe em áudio. Não há nada que não esteja escrito na palavra de Deus. Não há nada que o Senhor não venha revelar. E aqui está muito claro, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nem sei se eu fiz o lado certo, mas tudo. Mas é necessário que a gente se posicione. E muitas vezes, muitas circunstâncias nos puxam para a direita, outros nos puxam para a esquerda. Mas qual é a nossa posição? Estarmos com os olhos fitos no Senhor. É pensar, o que isso vai me gerar? Isso vai quebrar um princípio? Se o que eu estou sendo proposto, se aquilo que eu estou sendo convidado a fazer, quebra um princípio, então eu vou me quebrar. Eu vou quebrar a trajetória da minha vida na presença de Deus. Seja as pequenas coisas ou as grandes coisas. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. E se você falar, nossa, pastora, mas essa palavra não tem nada a ver. A vida é boa, a graça de Deus me basta. Irmãos, acordem. Acordem, porque no dia que você estiver frente a frente ao Senhor, não haverá desculpas, não haverá jeitinho, não haverá possibilidades assim, não, mas não foi minha intenção. Eu fui pressionado pelos meus amigos. A palavra do Senhor é clara. Ame o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o entendimento. Quando eu estava escrevendo a palavra de hoje, veio muito à minha mente. Nós não devemos ser governados pelas nossas emoções. Quando a gente é governado pelas nossas emoções, a gente fica muito suscetível ao erro. A gente fica muito suscetível àquilo que o nosso coração deseja.
mas o nosso coração é o quê? É enganoso. E isso é uma fração de segundos. Isso é uma fração de segundos. Nós precisamos desenvolver uma fé racional. O que é uma fé racional? É quando a gente olha a palavra de Deus e decide obedecer. Ah, mas eu não gosto de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, gostar, querer, é do quê? Das emoções. Compreender a profundidade do que é obedecer, do que é renunciar, vem da racionalidade. Mas, pastor, é muito difícil porque eu estou inflamada, porque isso é injusto. Está certo, as emoções podem emergir, a gente sente, a gente acolhe. Porém, toda a vida, entretanto, o que prevalece é o direcionamento da palavra de Deus. Ai, pastor, eu tenho que perdoar? Sim, tem. Tem. O que a palavra de Deus diz? Tem. Tem que perdoar. Mas tem que perdoar. Né? É fácil, não é fácil para mim e não é fácil para você. Mas a gente compreende que o perdoar é reconhecer o amor de Deus sobre a nossa vida. E aquilo que eu libero para o outro, aquilo que eu quero liberar para mim, essa é a questão, não é barganha. É eu compreender que aquilo que eu recebi, eu dou. Se for pelas nossas emoções, irmãos, eu vou ser bem verdadeira com você, a gente não perdoa. A gente não esquece. A gente fica ruminando. Fica sapateando sobre aquela situação. E sabe quem se aproveita disso? É o diabo. Não é o Senhor. Ele tem uma porta bem escancarada para dizer assim: eu entro na tua vida e faço a bagunça que eu quero. Uma das maiores portas que o diabo quer é a mágoa. Uma das maiores portas que ele quer é o medo. A maior das portas que ele quer é a falta de perdão. Quem não perdoa não ama o Senhor. Nossa, besteira, isso é muito forte. É verdade, a palavra de Deus diz. Quem não ama não pode ver o Senhor, não está com o Senhor. Então, por mais que você cante, dance, sapateie, evangelize, até expulse demônios, pela misericórdia de Deus, o poder dele se manifesta pela palavra dele, pela ordem que ele te deu. Mas de verdade, quando você chegar na frente do Senhor, se você não amou, você não perdoou, você não liberou perdão, eu vou te liberar perdão. Ai, pastor, eu estou muito atormentada. Perdoa. Não é fácil, não sei o quê. Eu entendo, irmão, eu sou humana, eu tenho carne, eu tenho raiva. Muita gente acha que eu não tenho, mas eu não tenho sangue de barata. De vez em quando eu sou explosiva, mas Deus me fez fleumática, graças a Deus, né? Eu sabia que ia ser pastor, então me deu esse temperamento bem tranquilo. Mas eu sou de carne e osso, eu sinto igual vocês, eu choro igual vocês. Eu me revolto. Mas eu não posso me dar ao luxo de ser movida pelas minhas emoções. Porque as emoções levam para o pecado, irmãos. É para a glutonaria, é para a preguiça, é para todo tipo de pecado, irmãos. O que faz nos resistir? A obediência. A obediência racional, tipo, aquilo que eu quero, eu não faço. Mas nesse propósito, é em obediência ao Senhor. Eu até quero dormir, mas eu vou levantar e vou vir para a igreja. Eu até quero tal coisa, mas eu entendo que a palavra do Senhor diz, então eu, por obediência, vou romper em fé. Ah, pastora, mas eu perdoei, mas estou sentindo ainda. Eu começo a orar, Senhor, isso aqui me feriu tanto. Isso aqui destruiu a minha vida. Mas a tua palavra diz que o Senhor pode aumentar a minha fé. O Senhor pode acrescentar amor no meu coração. O Senhor pode me acrescentar arrependimento, ao ponto que eu consiga liberar perdão. As coisas com Deus não são mágicas, mas elas são intencionais. Porque se você tiver um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. Deus é justo. Toda injustiça que você passou,
Ele vai te justificar. Ele vai guardar a sua vida. Mas é necessário o quê? Obediência. É necessário falar, Senhor, eu não compreendo isso ainda está me magoando, mas eu quero que o Senhor entre. Entra na minha vida, entra na minha história. Se for necessário quebrar o meu orgulho, se for necessário quebrar a minha vida, como a gente cantou essa manhã, seja feita a tua vontade. Para que a gente não chegue perante o Senhor, ouça o que Samuel diz: eu te rejeito. Eu rejeito o teu governo. Eu rejeito o teu ministério. Eu rejeito a sua vida cristã. Ah, mas Deus me perdoa. Tudo bem, eu posso te perdoar. Mas eu não vou confiar a você os planos e projetos e propósitos. Muitas vezes as nossas promessas não acontecem na nossa vida. Não é porque o Senhor não quer abençoar. É porque a gente precisa ser quebrado. Nosso orgulho precisa ser quebrado. Precisa ser amassado. Com o quê? Arrependimento. Dependência. Se eu sou independente, eu não dependo do Senhor. Uma liderança sem dependência do Senhor é para o ego. Seja dentro da igreja, irmãos, ou fora da igreja. Quando eu preciso provar para alguém algo, eu preciso saber primeiro quem eu sou perante o Senhor, qual a minha identidade em Deus. Filhos amados, resgatados, regenerados. E automaticamente o Espírito Santo de Deus vai trazer à tona, irmão. Se vocês têm necessidade, se vocês têm anseio pela vontade soberana de Deus sobre as suas vidas, rompem a ousadia. Deus, até aqui eu caminhei de um jeito. Mas agora, eu estando um pouco mais madura na fé, como o Senhor quer que eu caminhe? E eu fiquei observando as crianças ali, tem uma criança para lá e para cá, não me incomoda. Mas a diferença entre uma criança da primeira infância, ao adolescente e ao adulto. Eu não sei em que fase da vida cristã você está para ouvir essa palavra hoje. Mas chega um tempo, irmãos, que a gente precisa se posicionar com Deus. Saber, Senhor, o Senhor quer que eu... Qual é a obediência que vai agradar ao teu coração? Que muitas vezes sabe o que está fazendo. Uma criança, quando ela está se jogando, fazendo birra, ela tem até a intenção do que ela quer. Mas ela não tem dimensão do que é uma maturidade, que é buscar a Deus. Então eu creio que Deus tem muita misericórdia com o seu povo. Ele olha no profundo. Mas eu creio que a maioria dos que estão aqui já são maduros. E não pense que é fácil para mim, irmãos, trazer essa palavra para o Senhor, porque antes de trazer, primeiro a gente apanha, né? Ainda mais de manhã, friozinho. Mas vamos para a... A obediência gera vida com Deus. Relacionamento de constância, de princípios e propósitos, segundo a vontade do Senhor. Examinemos a nós mesmos para compreender se estamos agindo em obediência ou sacrifício. Nem toda intenção do nosso coração, por mais boa que seja, agrada o coração. Eu coloquei aqui, obediência gera vida. Obediência gera vida, irmãos. Obediência gera paz. Quando a gente tem obediência, a gente consegue construir um relacionamento com o Senhor. Quando a gente começa a conhecer o Senhor, começa a conhecer a sua palavra, isso vem o quê? Princípios. São os mandamentos, que é a palavra de Deus, o meditar e orar. E mais uma coisa, propósito.
Eu tenho muitos propósitos, eu vou construir minha casa, eu vou me formar. Aqui não é sobre isso. Propósitos segundo a vontade do Senhor. Todos os planos e projetos, coloque nas mãos do Senhor e será bem sucedido. Todos. E aquilo que o Senhor for te liberando, você vai fazendo e vai prosperar, vai dar certo e vai viver o sobrenatural. E aí a gente tem princípios, propósitos de quem? Do Senhor. E o desafio que eu deixo essa manhã para nós, como igreja de Cristo, examinemos a nós mesmos. Porque às vezes a gente quer justificar a nossa vida no outro, mas não é sobre o outro. Nós examinemos-nos a nós mesmos para compreender se estamos agindo em obediência ou em sacrifício. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a atuação sobrenatural do Espírito Santo nessa hora, Pai. Nós sabemos que somos falhos, pecadores, miseráveis, Senhor. Muitas vezes nos esforçamos de formas, de jeito, de outro, mas o Senhor não quer esforço, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. Nessa manhã, aqueles a qual o Senhor chamou, aqueles a qual o Senhor está falando no coração, Teu Santo Espírito venha trazer a direção, não somente hoje, mas esses dias de um despertar, de acordar, Senhor Deus. Tira todo engano da mente, vai tirando todo o orgulho, Senhor Deus, todas as mazelas. Eu peço que o Senhor derrame sobre a Tua igreja quebrantamento de arrependimento aos Teus pés, Senhor. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos como a brisa que o vento leva, Senhor Deus. Pai, Tu és soberano sobre este lugar, sobre a Tua igreja. Vem trazendo, Senhor Deus, um arrependimento profundo nos corações. E tudo aquilo que o Senhor quer lapidar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer forjar nos vasos, todo vaso que o Senhor quer reconstruir, todo vaso que o Senhor quer amassar, todo vaso que o Senhor quer fazer algo novo, Senhor, o novo do Senhor, o sobrenatural, aquele Teu toque, a liberação das promessas, Senhor. E todo impedimento por conta do engano, Senhor Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro a Tua vitória. Eu declaro que acima das circunstâncias, Senhor Deus, corações rendidos, corações quebrantados, eu clamo isso pela Tua igreja, pela minha vida, pela família, pelas famílias, Senhor Deus. E tudo aquilo que parece estar destruído, Senhor, o Senhor comece a trazer uma restauração, corpo, alma, mente. Deus vai fechando todas as portas do medo, as portas da ansiedade, as mazelas da alma, todo lixo, Senhor, que não é do Senhor. Muitas vezes guardamos os lixos do passado, Senhor. Vem fazendo uma faxina no profundo da alma, Senhor. Traz o alívio, o refrigério, Senhor, porque o Teu fardo é leve. Faz algo que só o Senhor pode fazer na nossa vida, Pai. Dá-nos coração obediente, Senhor. Dá-nos um coração que se submete à Tua obediência, submete à Tua palavra, Senhor. Traz-nos temor e tremor sobre aquele que o Senhor é, o grande eu sou. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, porque muitas vezes na correria não nos percebemos quão longe estamos dos Teus princípios, dos Teus propósitos. Tira de nós, Senhor, cirurgicamente, Senhor Deus, toda mágoa, todo rancor. Vai trabalhando no profundo, Senhor. Vai passando com o Teu fogo, o fogo de purificação, o fogo de transformação, Senhor Deus. Que a Tua doce presença, Pai, seja liberada através do louvor.
E o completar da tua obra sobre esta palavra, Senhor, vem agora, para a honra e glória do teu nome. Amém.